Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unindo Propósitos Podcast, o primeiro do ano 2022, que seja muito abençoado esse ano, que a gente tenha muita união, muita saúde, muita paz, é isso que eu desejo para todos vocês que estão acompanhando e muito obrigada por estar aqui hoje, né? E continue com a gente, porque vocês vão adorar o episódio de hoje, tem muitas novidades para vocês. E quero agradecer também demais e falar para vocês que a presença de hoje aqui neste lugar é um homem que também tem um propósito de unir o povo de Deus, assim como unindo o propósito dos podcasts. Pastor Alexandre Ferrarese, seja muito bem-vindo ao Unindo Propósitos Podcast. Puxa, me sinto honrado, Miriam, de estar aqui com você nesse bate-papo e poder ser canal de bênção e liberar uma palavra profética para este ano que se inicia, crendo que viveremos coisas intensas, né, da parte de Deus, e é uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite e estou à disposição sua, à disposição de todos que estão nos acompanhando neste dia. Muito legal, muito obrigada mesmo pela sua presença, eu fiquei muito feliz, um homem humilde que me respondeu prontamente ali, e eu fiquei muito grata, fiquei muito feliz, eu consegui o seu contato através de uma pessoa muito especial aqui também, né, do Estúdio Adventure, né, o Ricardo, claro. Que está aqui toda na produção aqui, e eu fiquei muito feliz, é isso mesmo, o povo de Deus se unindo, né, para levar... para edificar os lares, para levar a palavra do Senhor, né? E eu fico muito feliz. O Unindo Propósito surgiu disso, e por isso eu me identifico muito com o Senhor, mesmo não te conhecendo antes presencialmente, claro, né? Já ouvi falar muito do seu trabalho, e para quem não conhece, a gente vai estar falando aqui hoje, né? Ele é presidente, né, da OPEM, da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá. Isso mesmo, muito obrigada. E é uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive foi reeleito, porque tem um excelente trabalho mesmo, né? A gente vem acompanhando, eu vejo assim, a Ordem dos Pastores, ela tá sempre presente, né? Não é uma coisa que existe só por existir, ela funciona, né? Ela é ativa, ela é presente. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória, a gente vai ter bastante tempo, Amém. Mas até chegar na Ordem. Então, até chegar na Ordem. Isso, exatamente. Maravilha. Bom, né, mais uma vez agradeço aí o privilégio de estar compartilhando com você, com o seu público, né, das coisas espirituais. Eu me chamo Alexandre Ferrarese e trilhei um caminho assim na busca do Evangelho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu morei lá por um tempo. Ali eu casei, né? Eu conheci minha esposa em Bauru, depois nós mudamos para Campo Grande, casei com ela e morei ali um tempo. Ali eu me converti na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali começou algo no meu coração grande, assim, em relação às coisas de Deus, uma busca. Mas até então eu não imaginaria assim que a gente chegaria nesse momento, né, como, vamos dizer, como presidente da Ordem. Eu era recém-convertido, trabalhava numa empresa, numa multinacional, e essa empresa tinha uma filial aqui em Maringá. E na ocasião, nessa empresa que eu trabalhava, eu era subgerente, e a empresa me fez uma proposta de assumir como gerente aqui em Maringá a filial deles. E eu falei com a minha esposa, ela entendeu, nós oramos a Deus e Deus nos trouxe aqui para Maringá, né? Com essa condição de empresa, né, de ser gerente. E então a gente começou aqui a gerenciar e começamos a frequentar a igreja e tal. E as coisas foram acontecendo assim, de maneira muito tranquila. Deus foi abrindo os caminhos, foi confirmando. A gente foi... uma hora estava numa igreja, estava tentando se adequar... Até que eu conheci, assim, fiz parte da comunidade evangélica de Maringá, fui membro, também frequentei a presbiteriana, a gente estava num processo, e até que eu conheci a Igreja Batista Renovada, né, do pastor Celso Santos, e ali eu
comecei a me identificar, a ter uma chamada. Eu tinha um ministério na época que chamava Café da Manhã de Homens com Deus. Era todo sábado às 6 horas da manhã, das 6 às 7h30 da manhã, a gente reunia homens. Nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar desse em torno café. de uma mesa. É muito bacana, né? Muito legal. E muitos desses homens que nós executamos esse ministério, hoje são pastores, hoje são... se converteram, uma bênção de Deus, né? Estão dentro do contexto evangélico, estão nas igrejas, e é um ministério que a gente foi assim trabalhando, e eu levei esse ministério para Batista Renovada, mas isso já tem uns 20 anos aí, né? E a gente começou a trabalhar até que, né, as coisas de Deus, ela tem a sua maneira de, muitas vezes, de se desenhar, e no caso da minha chamada pastoral foi da seguinte maneira: uma irmã conheci um pastor Gilberto Barcelar, muito amigo meu, a gente fazia cursos de teologia juntos, e essa irmã teve um sonho de um salão que tinha ali na Vila Isabel. Olha só, Miriam, nas coisas assim que é difícil Só até profético. de falar assim, exato, né? E ela falou: olha, pastor, eu vi um pastor aqui, e ela contou o sonho e tal, e esse pastor é assim, assim. Aí o pastor Gilberto falou: mas esse pastor eu sei quem que é. E aí ele me contou o sonho e me levou lá na casa dessa mulher, falou assim: eu preciso levar, porque é certeza que é você. E nós fomos lá. Aí ela falou assim: esse é o homem que eu vi pastoreando a igreja aqui nesse lugar. Eu falei, mas isso para mim, assim, né? Falei, meu Deus, o povo é louco da cabeça, né? Mas o nosso coração aqueceu, e naquele momento, então, começou um trabalho pastoral. Falamos na época ali, meu pastor, o apóstolo Celso Santos, e eu comecei a pastorear, então, uma igreja ali na Vila Isabel, da Igreja Batista Renovada. Então, começou dessa maneira um trabalho assim pastoral. A igreja foi crescendo, e até que chegou um momento assim que nós tínhamos um desenho, uma visão um pouco assim missionária. Foi quando nós resolvemos aquecer o nosso coração de fundar o Ministério Apostólico A Rede. E na época nós conversamos com o apóstolo sobre isso, ele nos abençoou, entendeu essa caminhada nova, essa intenção nova, e nos abençoou. Então nós começamos ali um trabalho com a comunidade apostólica Rede, que é a igreja que eu sou pastor atual, né? Hoje, atualmente eu sou pastor dessa igreja que está ali na Avenida das Palmeiras. Só que nesse percurso entrou a OPEM. Como era pastor, eu comecei a frequentar as reuniões da Ordem dos Pastores e comecei ali a frequentar como membro, e as coisas foram acontecendo. Eu fui secretário, fui tesoureiro, fui vice-presidente, até que cheguei na condição como presidente da Ordem dos Pastores. Que lindo. Existe um processo, né? Um processo. Um processo, as pessoas acham, quando vê assim, é presidente, não sabe como que foi a trajetória. E é legal o podcast por isso, né? A gente consegue conversar sobre esses assuntos, né? E trazer, conhecer assim a história, exato, muito bacana. E isso inspira muitas pessoas, sabia, pastor? Porque claro. Tem muita gente que está na trajetória, que está nessa fase lá do começo. Por exemplo, o senhor veio lá de Campo Grande, né? Eu fiz uma mudança recente também. Eu vim de Campo Mourão para Maringá. E aí, quando você muda, por mais que, por exemplo, tenha a mesma placa, né? Por exemplo, lá eu estava na Batista Renovada, aqui também tem. Mas muda muita coisa. Sim. Muda muito. E aí você fica... E às vezes tem pessoas que estão acompanhando a gente agora, que está nesse processo, mudou de cidade, né? E aí você fica assim, meu Deus, e agora, né? Preciso de uma igreja. Parece que a gente se sente um pouco
sozinho, sem aquela comunidade, sem o povo, né? A gente perde um pouquinho ali. Mas aí Jesus nos guia. Com certeza, Deus nos guia, né? Igual te guiou para o caminho correto ali, para uma trajetória, e aí foi indo. E é muito lindo isso. Você lembra um pouco de como foi esse processo de você? Assim, é que a gente está aqui, a gente vai resumindo anos, né, em minutos aqui, mas, claro, sempre a gente você não está num processo ou em um lugar pensando em outra coisa, porque você está sempre focado. Eu sempre fui um homem focado em fazer aquilo com intensidade. Então, desde quando o café da manhã, quando eu me converti, as coisas que eu vinha na minha mão a fazer, eu sempre procurei fazer assim com intensidade, com que aquilo pudesse ser bênção na vida de alguém. Então, claro que a gente aqui, nem tudo, vamos dizer assim, é flores, né? Porque tem os desertos, tem as decepções, tem os problemas que a gente atravessa. O importante é não desistir. Exato, né? Você lidar, o trabalho pastoral, ele lidar com pessoas, e então você sempre tem um desafio pela tua frente, porque são problemas que você vai enfrentar com casamento, com filhos, ou pessoas que precisam de libertação, às vezes pessoas estão no vício, ou tantas outras coisas, problemas depressivos. Então esse trabalho pastoral é um trabalho de ajuda, é um trabalho de recuperar, de trazer Cristo ao coração das pessoas. Então é um processo que você dia a dia, né? Por isso que a gente, às vezes, quem está nos vendo, né? A gente resume aí 20 anos, 25 anos aí em minutos, mas eu achei legal a sua pergunta, porque justamente a gente vai vivendo processos que vai nos colocando sempre num degrau a mais de coisas que o Senhor também tem preparado para as nossas vidas, né? Eu sempre creio que tudo é para Ele, né? Por Ele, dele são todas as coisas. Então, isso é maravilhoso a gente entender isso, né? E vamos caminhando. Então, assim, as coisas foram surgindo, né? Quando eu entrei na Batista, por exemplo, jamais imaginaria que nós um dia fundaríamos um ministério e tal, e nem foi com essa intenção que a gente entrou ali. É que as coisas aconteceram. E dentro disso a gente tem, por exemplo, trabalho missionário no sertão, né? A Comunidade Apostólica Rede, ela tem uma parceria, um projeto de missões lá no sertão nordestino. Olha, que legal. Muito lindo. Todo ano a gente vai ali. Vamos trazer sobre esse projeto aí para falar aqui. Eu chego até a me emocionar, porque assim, é um trabalho que a gente tem um carinho, um apreço muito grande. É a menina dos meus olhos, né? Eu digo assim que eu ainda tento conciliar com a presidência da UPEN, com o meu trabalho pastoral local aqui e também o sertão, que é uma demanda muito grande. Então, quando a gente vai ali, a gente realiza cruzadas, a gente ajuda os projetos, ajuda as crianças, a gente levanta as necessidades. É o trabalho de campo mesmo, né? Também com finanças. Nós construímos uma igreja no sertão para atender um povoado em Missão Velha, num bairro chamado Cidade de Deus. E são missionários que são da Assembleia de Deus. Então, por exemplo, no caso da rede, nós não temos assim essa de ter uma igreja, nós não temos uma igreja da rede no sertão. Nós temos um projeto, não importa lá se um missionário é da Assembleia de Deus, se ele é da Quadrangular, ou se de qual igreja ele seja. O importante é que nós estamos dando um apoio para que vidas sejam salvas através do missionário que está plantado lá. Isso que o senhor está me falando faz muito sentido, né? Porque quando eu convidei, né, para vir, a gente vai abordar um tema, você que está acompanhando a gente aí, né? A gente vai abordar um tema muito importante aqui, que é a unidade. Amém. Falar sobre isso. Ótimo.
né? E aí faz muito sentido isso que o senhor está falando, esse projeto, né? A gente podia trazer imagens para cá e mostrar aqui. Porque essa é a ideia do Unindo Propósitos. Vai ser maravilhoso. Foi fundada agora há pouco tempo e é isso. Eu quero mostrar, dar espaço para as pessoas mostrarem os projetos deles, né? Ótimo, com relação bacana, a Deus, muito bom. Mostrar os eventos que tem, né? Mostrar esses projetos de missões e tudo mais. Tem, igual uma pastora me procurou esses dias que quer estar implantando um projeto, por exemplo, para tratar as viúvas, né, que perderam seus esposos. Olha que bacana. E tudo mais. Mas ela é uma pastora e ela fica achando dificuldade, às vezes, de fazer com uma placa X de igreja. Porque se ela faz numa igreja tal, alguns outros não vêm. Muito difícil. Cria uma barreira, né? Exatamente. Então, por isso que o Projeto Sertão, no caso, né? Claro, a gente está falando várias coisas, mas ele tinha essa intenção de não vincular a igreja placária, né? Mas sim que as pessoas abraçassem o propósito. Qual que é o propósito? Que Cristo possa ser habitação no coração daqueles que estão lá longe, que precisam de um abraço, precisam que alguém, às vezes, por exemplo, como que a gente tão longe vai alcançar aquelas pessoas? Mas se o missionário está plantado lá, ele pode fazer esse trabalho, né? E ele precisa do nosso apoio. Não é a questão de placa, é a questão da unidade. Então, por exemplo, quando nós fazemos as viagens, Miriam, eu faço uma equipe. Não é uma equipe da minha igreja, a gente deixa aberto. Então, eu já levei pastor de várias denominações para que ali a gente seja um corpo, né? Fazendo o trabalho missionário de campo. Então, muito bacana, muito legal, e eu creio que Deus vai preparar uma outra oportunidade até para a gente falar disso aqui, mostrar fotos, vai ser muito impactante. Nossa, eu não vejo a hora disso Amém. acontecer, mas Glória olha, a Deus. Como Deus, lembra que eu falei que eu faço uma preparação, né, para estar aqui na presença do Espírito Santo de Deus, então eu faço o jejum antes de vir, apesar de ter comida aqui, às vezes eu tô tentada a comer aqui durante. A gente vai fazer um sorteio para vocês, hein? Estão acompanhando aí, vai ter um sorteio de uma barca, tá? De comida japonesa. Olha que coisa boa. Mas voltando aqui, olha, eu falo que eu faço uma preparação, né? De estar na presença do Espírito de Deus. Olha, quando nós vimos falar do sertão, eu vou fazer um sorteio aqui de uma buchada de bode. Eita, glória! Amém! Vamos fazer. Eita, eu quero ver quem que vai querer, né? Ó, eu comi dobradinha esses dias e eu adoro. Eu gosto bastante. Ó, eu tinha separado ali, ó, em 1 Coríntios 12, 13, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. Maravilha. E foi justamente isso. Que palavra maravilhosa. Assim, Miriam, hoje o nosso grande desafio, até como presidente da Ordem, é justamente, né, dentro desta palavra tão poderosa que você leu, realmente a Ordem ela tem várias vertentes de trabalho, vários propósitos, né? Ela é representativa na questão que ela representa o pastor da cidade, mas um dos propósitos que a gente tem, assim, como menina dos olhos, né, como razão principal de existir essa instituição, é justamente o que você disse, propor e trazer a unidade na cidade entre os pastores de diversas denominações. Tanto é que a UPEN, ela não é uma instituição que ela determina dogmas, ou que ela vai criar uma situação ali para constranger, né? Ela vai trazer os pastores para um tempo de oração, de unidade. Se o pastor ali, um usa gravata, o outro não usa, se ele usa, tem uma maneira de se vestir, ou enfim, a OPEN ela não interfere nisso. O que a gente quer é estar perto um do outro, para poder nos abraçar, para poder ouvir, para poder orar junto pela cidade em que moramos, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, e é isso que tem a bênção de Deus, a unidade, porque
o que nos separa não pode ser, a liturgia não pode nos separar. A gente tem que ter o respeito, né? Da maneira que cada pastor faz a sua liturgia, faz o seu culto, comanda as ovelhas que Deus confiou. Isso é maravilhoso e há um respeito. Então a Alpen não interfere nisso, mas as reuniões da Alpen é para trazer os pastores para perto e nós podemos ter um tempo de oração, um tempo de avivamento, um tempo de abraçar, de juntos, de estar ali, independente da sua denominação, independente daquilo que você pensa ou acha. Nós não queremos ali criticar, simplesmente estar junto e orar pela cidade. Que lindo, eu acho muito importante esse trabalho e venho acompanhando aí, né? Durante alguns anos a gente ficou sem a Marcha para Jesus. Verdade. Né? Esse ano vai ter? 2022? Então, estamos animadíssimos aí com esse ano, né? Como você disse no começo aqui, nós fomos reeleitos, né, para mais uma gestão, né? Agora no final do ano que passou. Então começa agora esse ano e nós estamos já com o coração acelerado e motivado para que esse ano nós possamos fazer e realizar na cidade de Maringá mais uma edição da Marcha para Jesus. Então, amém. assim, de mão aqui, vamos dizer assim, que está sendo aqui de novidade, aqui de primazia, né, para o público que está vendo aqui, vamos dizer que realizaremos a Marcha para Jesus, sim, em nome de Jesus, né? Saindo nas ruas, gritando rei, 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 Jesus é nosso rei. Nossa, meu coração já ferve, né? Anima. E queremos fazer. Claro que o que acontece? Estamos aí vivendo uma questão de pandemia e a gente, às vezes, como podemos nos tornar refém de algo que a gente não sabe o que vai acontecer. A marcha normalmente é feita no mês de agosto, terceiro sábado do mês de agosto. Então nós não sabemos o que vai ser até lá, né? Mas estamos confiantes que esse ano aqui de 2022 teremos a vitória de Deus sobre essa situação. Amém. Vamos romper Glória as coisas. Deus, eu também creio. Vamos andando, é o que a gente libera, não estamos. Nós procuramos não nos ofuscar diante de qualquer situação e sim olhar para cima, olhar para frente, caminhar crendo que entraremos numa certa normalidade, vencendo. Ter fé, né? Ter fé. Desenvolver nossa fé. A gente ainda não viu a situação controlada, mas nós já estamos crendo, né? Claro. Que o milagre, o propósito de Deus vai ocorrer, que a gente vai poder se unir mais uma vez fisicamente, né? Como igreja. Porque neste ano a igreja esteve muito unida. O povo de Deus esteve unido em oração como eu nunca vi antes. Eu não sei se o senhor percebeu isso. Sim, claro. Apesar de todas as circunstâncias, a Alpen ela acaba tendo um feedback, né, assim, dessas questões das igrejas, do que está acontecendo. A gente buscou também auxiliar e conversar, né, para que os pastores não em nenhum momento desanimassem diante desses obstáculos que todos nós enfrentamos. Mas o que você falou é verdade. No fim a gente está vendo aí agora a busca, né, uma sede, né? Eu fui convidada para cantar. Olha que bênção. Ao redor do hospital São Marcos, daqui de Maringá, e eu fui lá, e quando eu cheguei lá, tinha vários pastores. Olha, de várias igrejas, vários levitas de várias igrejas, muito independentes bom. De placa. E a gente se uniu ali louvando a Deus, cantando, em prol das pessoas que estavam internadas ali, muito, né? Ainda, bacana. Né? Que tem pessoas então, uma das internadas. Coisas que nós, a Alpen, promoveu também, nesse ano que passou, foi justamente uma rede de oração em todos os hospitais. Nós pegamos vários pastores jovens de diversas denominações e a gente ia todos os sábados assim na porta de cada hospital, ali no pátio, HU, HC, enfim, vários lugares, e levantamos um altar de adoração, profetizamos sobre aquelas pessoas. Foi muito bonito, mas eu sei também que várias igrejas fizeram isso. Então é isso que a gente deseja, né, Miriam? Eu acho que o programa, a essência, né, de estarmos aqui também, e você está trazendo isso em evidência, é a unidade. Isso é maravilhoso, né? Ter um propósito de unidade. Quem que vai ser alcançado com isso? O próximo, né? Quem está lá na ponta da corda, lá, vai ser beneficiado, vai receber
a bênção da unidade, né? Seja o que for, o que precisar. A UPEM, ela também foi atrás de dar assistências com cesta básica para quem precisava, dificuldades às vezes que tinha de internação. Então, olha como a gente trabalhou, mas trabalhou por causa da unidade, né? Focando o bem maior, o corpo, exatamente. Então, um ajudava o outro, uma igreja fala, ó, eu posso ajudar por aqui, o outro por ali. Então, a gente canalizou isso para ajudar quem precisava lá na ponta. Então, isso é muito importante. Eu vejo, mais uma vez, a importância e a relevância da UPEM nesse sentido. Que lindo, muito legal mesmo. É muito importante esse trabalho, né? E a gente viu, não é à toa que o senhor foi reeleito. Amém, glória a Deus, né? Porque a gente está vendo a união. Eu quero aproveitar aqui e agradecer pela diretoria nossa. Assim, não poderia deixar de honrá-los, né? Aproveitar esse momento, essa audiência aqui, né? Nosso vice-presidente, pastor Leônidas Carvalho, da igreja Wesleyana, meu primeiro secretário, pastor Fernando Vanali, da igreja Presbiteriana Renovada. Olha, para você ver que são várias, né? Olha que o beleza. Segundo secretário, pastor Nivaldo Silva, da igreja Evangelho Quadrangular. Também temos, o primeiro tesoureiro, né? Aí vem o segundo secretário, o bispo Paulo Renato, da igreja Sara Nossa Terra. E temos também o nosso segundo tesoureiro, o pastor Nivaldo Góes, da igreja Presbiteriana Independente. Então, você vê que é uma diretoria formada representando várias igrejas na cidade de Maringá, justamente para manter essa questão da unidade. É muito importante isso, né? E que bom que a nossa cidade, ela é muito abençoada. Ela tem pastores, ela tem líderes, ela tem levitas, assim, que, olha, quem vem de fora, quando a gente vai, nossa, que lindo, que extraordinário. É uma cidade muito abençoada. Campo Mourão também, tá? Eu vim de lá e também tem pastores, tem a União. O pastor Toninho montou uma vez a OPECAM. Queria juntar ali, ele fundou a OPECAM e tá seguindo. Olha, aí, que bacana. né? Tá indo, mas teve um momento ali de turbulência, porque é difícil, porque esses pastores que você falou, essas pessoas que estão formando ali o corpo, eles têm outros trabalhos. Sim, e aí claro. Você tem que unir o povo, né? E aí é mais um trabalho, mas é importante. Como é importante a gente ver isso. É porque cada igreja, né, cada líder tem o seu, assim, os seus trabalhos, como você disse. Então, a OPEM, ela cria uma agenda, né, já antecipa para que a gente tenha, as nossas reuniões são mensais, a gente busca fazer, por exemplo, em períodos alternados, matutino, né, de manhã e noturno, à noite, para que os pastores não fiquem sem participar. Então, porque às vezes tem aquele pastor que ele tem o seu trabalho também secular, sim, né, que ele trabalha além da questão da obra, ele também trabalha com outras atividades. Então, às vezes, ele não pode de manhã. Então, a OPEM criou uma situação de fazer a reunião noturna. E aqueles que já só estão na obra, por exemplo, que tem uma flexibilidade maior de horário, então eles vão de manhã, e aqueles que podem, sempre tem uns que já vão de manhã, vão à noite, porque é muito boa a nossa reunião. Outra questão que a gente, dentro desse texto que você leu no começo, como que é feita a reunião da OPEM? Ela é feita numa igreja, por exemplo, reunião agora de janeiro, vai ser na Igreja Batista Ebenezer, e quem vai pregar vai ser um pastor de uma outra igreja, né? Então isso é muito legal, bacana. E quem vai estar lá são pastores de diversas denominações. Então a gente faz a reunião numa igreja X, vai pregar um pastor Y e vai estar todo mundo ali participando, reunindo. Isso que é gostoso, isso é unidade, né? É verdade. Quebrar paradigmas, né, para estar junto. É verdade, é muito lindo. Eu participei de algumas reuniões lá de Campo Mourão e era muito lindo, era edificante. Falar realmente. Nisso, já fica aqui o convite, vou estar sempre te mandando a agenda para você estar com a gente nas nossas reuniões. Vai ser uma honra, né? Olha que convite. Isso é muito bacana. Que honra para mim. Amém, também. Muito obrigada, também, claro. porque eu sou de família de pastores, eu sei
o quanto é difícil a trajetória sozinha, mas unido. Pastor, a união abre portas. Com certeza. E eu ouvi uma frase que me fez muito sentido esses dias. Nós estamos realmente vivendo o avivamento. Porque quando ocorre o avivamento, ficar ali só na igreja, só ali no seu ali, não faz mais sentido. Você quer que aquilo se espalhe. Claro. E aí começa a mudar como sociedade também, né? A gente começa a ter representantes no legislativo, a gente começa a ter representantes no judiciário, a gente começa a ter representantes na escola também, né? Claro, por exemplo, claro. Nossos filhos, a gente quer que nossos filhos estudem. Às vezes tem um professor ali que também tem o mesmo caminho, o mesmo conhecimento, e assim vai, e isso começa a mudar a sociedade. E sim, é interessante. Eu até vejo esse movimento o tempo todo, né? E a igreja começou a se unir, né? Vamos ter representante aqui, vamos ter representante ali. Verdade, muito bacana isso. A igreja se posicionando, né? Porque o que acontece? Hoje, vamos dizer assim, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período, às vezes, que o que a Bíblia fala, haverá períodos de apostasia, período de coisas difíceis que nós iríamos enfrentar, leis que desconstroem a família e tantas outras coisas complicadas. E aí a gente precisa ter uma igreja forte. E essa igreja forte, ela não é denominacional. Aí a importância da Alpen agregar o maior número de pastores para ela ser uma voz profética na cidade, na região, aqui no entorno, para que quando tiver situações que precisam falar, então não está ali o pastor Alexandre Ferrarese, o presidente, sozinho. Atrás dele, atrás da Alpen ali, tem centenas de pastores de denominações gritando junto, né? Fala, isso aqui não está certo, isso aqui não convém. Então, é muito importante a gente ocupar os lugares. Hoje a gente tem vários evangélicos, né, vários cristãos, vamos dizer assim, em vários setores da cidade, tanto no judiciário, legislativo, executivo. Isso é muito importante, ocupando os postos para ser uma voz profética ali, né? Defender a palavra, defender o evangelho, defender princípios, isso é maravilhoso. Esses dias eu estava lendo, né, durante o ano aí teve alguns episódios em que o pastor teve que se posicionar também, né? Soltar uma nota oficial em nome da Alpen. Como que é esse trabalho? Eu fico imaginando, como que é isso? Você ter que soltar uma nota representando toda uma classe e dar a sua opinião ou, né, falar algo, se posicionar perante alguma coisa que aconteceu. Por um lado, às vezes a gente pode ter pedradas, né? Isso é natural. Mas aí é aquilo que eu falei, eu louvo a Deus porque nós temos quando você tem uma eleição, a Alpen, ela tem uma fundação muito antiga, ela é desde 1976, então ela tem pastores sérios agremiados nela, a representatividade dela é forte, e tem uma diretoria, então toda decisão, você consulta aquela diretoria, você faz uma abordagem da situação, por quê? Nós precisamos defender o pastor a qual ele está ali. Se é uma ordem de pastores e tem uma situação ali que pode manchar a entidade, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que todo mundo generaliza as coisas, né? Independente, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser um advogado, pode ser ali independente da profissão, um médico, e aí joga aquilo na mídia, joga no ar e acaba... e quando é pastor, então, parece que aquilo torna mais evidente, né? Se faz alguma coisa que não está de acordo com a palavra, porque qual que é a defesa da Alpen em fazer um manifesto? É que não perca a questão de princípios ou foge daquilo que está na palavra. Então, a gente vai ali fazer um manifesto, tal, mas isso antes a gente abordou a situação, a gente viu algo que não estava condizente, então a gente vai ali, porque é preciso saber o que a entidade pensa da atitude ou do que está acontecendo, seja de quem for, porque a gente precisa ser essa voz. Então fala assim, a Alpen está conivente lá, por exemplo, se teve um caso, de repente pode haver um caso de pedofilia ou um caso de outras coisas gritantes.
então a UPEM vai se posicionar contra aquilo. Ou seja, leis que às vezes acontecem dentro da esfera municipal, a gente também vamos nos posicionar para ser essa voz profética. Mas isso não é uma coisa muito fácil, porque sempre vai ter assim, um contrário disso, e a partir do momento que você se posiciona, você passa a ser vidraça, passa a ser alguém que fala, porque aí qualquer coisinha fala, você se posicionou ali, mas está fazendo isso aqui, vamos dizer, pode ter essa questão. Então aí vem a crítica, mas nós estamos aí para isso, né? Não é fácil esse trabalho, mas Deus cuida. Claro, Deus cuida de todos os detalhes, porque é importante, né? Hoje em dia tem feito maior importância. Eu ouço muito meu pai, desde criança, falando, né? E ele falou que é importante que nós, como povo de Deus, se posicione tanto e entre na política, às vezes, com relação a ter que participar, né? E ele fala vários trechos da Bíblia, sempre me ensinou sobre isso. E eu até falei pra ele assim, pai, você precisava estar lá comigo, porque eu tô nova nisso aqui e ele já tem bastante anos, né? É verdade. De experiência. E ele falou assim, não, filha, não se preocupa, né? Não se preocupa. E é verdade, eu falei assim, não vou me preocupar, porque eu cresci vendo ele fazer isso. Amém. Eu falei assim, eu nasci nessa família para conduzir um podcast para falar de Deus, para trazer esse povo de Deus para se unir, porque tem algumas igrejas que eu vejo que tem mais facilidade de fazer essa união e algumas outras não, né? E eu espero um dia, os próximos, esse é o primeiro aqui, e eu espero que seja um dos últimos que eu vou fazer sozinha, assim, ó, 2. Tá? Deus vai preparar. Eu quero trazer 3 pastores juntos. Que bênção. 3 pastoras de denominações diferentes, de placas de igreja diferentes, levitas do Senhor, né? Para estar aqui unindo, né, os nossos propósitos. Claro, e conta com o nosso apoio aí sempre. Com certeza, quero muito fazer parte, unindo o propósito, estar na marcha para Jesus, em nome de Jesus. Eu creio também, sabe, Miriam, que vamos sim esse ano. E a expectativa, né, ela é tão grande, porque eu creio que será uma das maiores marchas que nós podemos estar realizando, porque o povo está com sede de vir para as ruas, né? E diante de tantas coisas que estamos vendo, né, em tantas esferas. Então, e você mesmo disse aqui, né, da busca das pessoas nas igrejas, isso é bacana. E eu creio que esse povo, e já aproveita aqui a audiência e vamos nos preparar já para lotar as ruas de Maringá e vamos sim fazer uma grande marcha esse ano. Eu estou com o coração aquecido para isso e acredito que vamos, sei lá, a gente normalmente a média aí, essas últimas marchas estava dando em torno aí de 10 mil pessoas, mas é muito pouco perto da população de Maringá. Verdade. Porém, ela já é um número expressivo perto de marchas que nós começamos a organizar para trabalhar essa questão da unidade com 500 pessoas, 300 pessoas, né? Uhum. Começamos desse jeito, mas nós não recuamos, perseveramos, fomos unindo, a UPEM foi crescendo, né? Também no número de adesão, os pastores foram vendo qual que é a importância de estar na UPEM, o propósito legítimo dela. Então, eu creio que nós podemos colocar aí tranquilamente, vou falar um número assim pequeno, mas é um número alcançável, de 30 mil pessoas na rua. Glória isso para começar a entender que a Marcha para Jesus em Maringá é uma marcha para 100 mil pessoas. Verdade. Ela é uma marcha para 100 mil pessoas, que eu creio que é um número de cristãos, aí, de evangélicos pelo menos, né? Apesar que a gente está aqui num bate-papo na questão de um pastor representando evangélicos, mas quando se refere à marcha, muitos irmãos, muitos católicos, os cristãos também vêm para a Marcha para Jesus, né? Eles são bem-vindos, nós nos unimos ali para marchar juntos. E aí eu te pergunto, se a gente fosse também olhar para esse lado, então quantas pessoas não poderiam estar nas ruas de Maringá, né? Muita gente. Mas
é como você disse, e existe alguns paradigmas a ser quebrado e alguns muros precisam cair, é justamente por causa da unidade. Porque às vezes um pastor nem fala na igreja da marcha, ou ele não incentiva aí, porque cria uma resistência, né? Mas o que acontece? A gente busca trazer a realização da marcha feita pela OPEM. Porque quando é feita pela OPEM, aí não é pela placa, aí já pelo menos fala, né, fica um pouco mais tranquilo. Não é o evento do fulano. Exatamente. É simplesmente a marcha. É o teu evento, pastor. É o nosso evento. É o evento da Quadrangular, é o evento da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista Renovada, Independente, Central, enfim, Memorial. É de todos nós podemos ter esse tempo de comunhão, de unidade. Aí, por isso que meu coração aquece, crendo que nós podemos colocar aí, meu Deus, né, muitas pessoas nas ruas aí, mas para este ano aí, puxa, eu vou falar um número aí, porque não podemos pôr aí 20, 30 mil pessoas na rua, já, né? Vamos plantar uma sementinha no coração de quem está em casa. É verdade, já né? Vamos, já que tudo isso que é construído, né? A gente vai falando, vai plantando. Eu tenho certeza que vai nascer esse projeto, sim, tá? Eu creio. E a gente, em nome de Jesus, a pandemia vai estar controlada e a gente vai poder se unir de novo, né? Sim, eu creio também. Convida o pessoal, então. Fala assim, claro. Convida, olha, esse ano... claro, vamos... Por diversas vezes eu tive a oportunidade de orar por aquilo que nem aconteceu ainda. Olha só que bacana. Eu fui em duas situações e os pastores falavam isso. Falava, ora profetizando como já ocorreu, como já a bênção já aconteceu, entendeu? Então, só agradecendo, entendeu? Eles falavam assim pra mim. Então, eu acho isso importante. Pode convidar o pessoal e falar assim, olha, você de Maringá, em agosto, vai ocorrer a Marcha para Jesus. Vamos fazer esse ato profético em nome de Jesus? Vamos sim, claro. Eu tenho certeza que Deus vai bradar. Então, a câmera, qual câmera que ele pode olhar, Ricardo? Aqui, ali, amém, glória a Deus. Já então, vamos fazer como se vai ocorrer já está marcado. Vai marcado. Entendeu? Então, vamos lá. Eu quero convidar você que está ligadinho conosco aqui, em agosto, terceiro sábado do mês de agosto, a sair nas ruas para mais uma edição da Marcha para Jesus em Maringá. Você de toda a região, você aqui da cidade, vamos aí colocar 20, 30 mil, 40 mil pessoas nas ruas, num grande ato profético de comunhão, de oração pela cidade. Será um tempo de milagres, será um tempo de avivamento. Você não pode ficar de fora. Organize aí teu grupo de jovens, vai organizando a igreja, você pastor, espero você, vamos estar junto e a glória de Deus vai se manifestar nesses dias. Aguardo você, terceiro sábado do mês de agosto, mais uma edição da Marcha para Jesus. Olha Amém. aí. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Guarda isso aí, Ricardo. Guarda esse trecho aí, que eu tenho certeza que esse desejo do seu coração vem de Deus, esse queimar. Amém. E quando Ele fala, Ele cumpre, né? Verdade. Nas nossas vidas. Eu quero fazer só um breve intervalo aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Claro, né? perfeito. Que sem eles nada disso é possível. E se você está acompanhando aqui até agora o Lindo Propósito Podcast, eu quero falar para você que você tem um sorteio hoje ocorrendo, tá? Então, você vai comentando aí os comentários no YouTube. Então, se você tá no Facebook, se você tá no Instagram, corre pro YouTube, já se inscreva no canal Unindo Propósitos Podcast e comente lá. Quem comentar lá vai estar concorrendo a uma barca de comida japonesa. Ai, meu Deus do céu. Diz que o povo de Deus gosta de comer. Oh, que benção, hein? Olha, uma barca como essa aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar em alguma câmera, Ricardo. Não? Depois a gente faz um zoom, não tem problema. Ó, uma barca como essa aqui você vai estar concorrendo se você comentar aí agora. Então, coloque assim, glória a Deus, eu vou na Marcha para Jesus. Né? Eu vou na Marcha para Jesus. Até esse vai eu vou concorrer, então. Então, você escreve assim, eu vou estar na Marcha para Jesus de 2022. Amém? Glória a Deus. Quem colocar essa frase, eu vou estar na Marcha para Jesus de 2022, vai estar concorrendo a essa barca aqui que nós vamos fazer o sorteio. Então, você pode ganhar, tá? Também
mande aí o link pro pessoal que não tá assistindo ainda, né? Pra vir assistir. E depois fica salvo. Você que perdeu e entrou agora, fica salvo. Então você vai poder assistir desde o começo. Quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Ó, o Dom Japa, essa barca aqui é oferecimento do Dom Japa. Gente, eu amo o Dom Japa. É perto da minha casa, ali no Ney Braga, sabe? E pensa num lugar gostoso, aconchegante, eles atendem super bem. O combo 7 é o meu combo preferido. Fala assim, eu vim pedir o combo 7, que é o combo da Miriam. Tá? O telefone para você fazer seu pedido é o 99949-4284. Mas se você quiser ir presencialmente também, lá é uma delícia, tá? No Dom Japa. E eles presentearam a gente com uma barca hoje, que nós vamos estar comendo no final. Que eu falei assim, eu não vou comer durante, porque eu ainda não sou, assim... 100% no hashi, sabe? Entendi, claro. E aí vai que cai no meio do caminho. Mas no final aqui a gente vai estar saboreando. E a outra eu guardei de presente pra você que tá acompanhando até aqui, né? Obrigada por estarem participando aí. E continue acompanhando que a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar mais sobre unidade, vamos aprender muito com esse homem aqui de Deus. Tem um projeto lindo do sertão que eu quero imágenes desse projeto. Amém, e um dia fazer parte, em nome de Jesus, ir lá louvar no sertão. Que bênção. Em nome de Jesus. Vamos passar para o próximo patrocinador nosso. Cristal Vet, o pet shop da família Pet. Você que tem cachorrinho, gatinho, tudo aquilo que você precisa pro seu animalzinho, lá no Cristal Vet você encontra. E agora em janeiro não estamos fechados, gente. Plantão veterinário, vacinas, vermífugo, tudo que você precisar. Precisar deixar seu cachorrinho também e para ir viajar, o Cristal Vet também te atende. O telefone de lá é o 991211234. Fica na Zona 4, Avenida Euclides da Cunha, número 405, Sala B. O pastor tem cachorrinho? Tem gato? Tem uma Shih Tzu. Uma Shih Tzu? É. Uma só? Uma só, sim. Já tá bom. É porque hoje em dia o povo tem trabalho, 3, 4, 5. Tem uma tartaruga. Uma tartaruga. 3 passarinhos. Olha que benção. Tá aumentando, viu? É só perguntar que aparece mais bicho aí. Lá em casa tá um pouco uma arca, sabe? Tem 8 gatos, Meu 3 Deus. cachorros. Aí a minha filha queria um passarinho, eu falei, filha, não vai dar muito certo. Entendeu? Porque assim, na arca teve um propósito, né? Então o leão não comeu os outros bichos e tal. Agora aqui em casa não tem um propósito. Então, aí não vai dar certo colocar um passarinho, né? E eu quero falar para você também de Ideal Assessoria de Eventos, né? E se você quer fazer um evento, olha, eu vou te indicar esse, hein, pastor? Muito bom. Porque a Monique, mulher de Deus, falei pra ela, Monique, você vai começar a fazer eventos de Deus. Olha aí, que benção. A gente tem um propósito nisso, né, Monique? Ideal Assessoria de Eventos, você tem aniversário, casamento, e você precisa de uma pessoa de confiança pra você não se preocupar com nada, né? Deixar tudo na mão dela. Ideal Assessoria é o que você precisa. O telefone você anota aí, 98805-7350. Fala com a Monique, fala que você viu aqui no Lindo Propósitos Podcast que ela vai fazer um preço especial pra você. Isso mesmo. Muito obrigada. E eu quero falar também do Maranata Cabeleireiros, gente, que fez a minha produção. Toda vez que eu venho pra cá, eu me preparo também pra vir e elas acabam me deixando linda. Olha, eu olho no espelho e falo, meu Deus, como que vocês conseguiram fazer tudo isso? Elas são incríveis. A Lúcia, né, cuida do meu cabelo. As meninas fazem minha unha, maquiagem. Inclusive, pastor, eu quero fazer um convite. Eu fiquei sabendo, a sua esposa, uma mulher de Deus, Amém. Maravilhosa. E eu quero marcar um dia, né, para vir a sua esposa e mais 2 pastoras. E nós Amém. vamos sortear um brinde especial do Maranata. Olha que benção, hein? No Vai dia gostar. que elas vierem, Amém. né? Reunir mulheres aqui Com de certeza, frente. vai ser muito bom. Pastoras, né? Falar que vai ter um sorteio ainda aí. Vem. Legal. Vamos transformar alguém que tá em casa também, né? Deixar arrumar cabelo, arrumar unha, arrumar maquiagem e tudo mais. Ó, o telefone do Maranata para você agendar o seu horário é o 99823-8896. Fala com a Lúcia, fala que você assistiu no Lindo Propósito, que você quer agendar um horário para fazer um cabelo especial, para fazer uma maquiagem, uma unha, preparar para um evento ou para o dia a dia. Tudo que você precisa, você tem lá no Maranata Cabeleireiros. E agora a gente vai para nossa segunda parte aqui, que eu quero entrar um pouco mais profundo nessa parte de unidade. Amém. Porque esse é um tema que Deus me trouxe
para iniciar o ano, né, de 2022. E a gente viu muitas manifestações físicas dessa unidade, né, com projetos como o senhor tem, né, outras igrejas também têm, ou simplesmente as pessoas de casa, que tiveram alguém que ficou doente porque teve Covid, que foi parar no hospital, e aí fizeram redes de oração, teve muitos grupos, né? Verdade. O pessoal que veio no dia do Natal, no especial de Natal, falou sobre também, que fez grupos de oração, e independente. Eu lembro, por exemplo, do meu esposo, uma amiga falou assim: Miriam, eu não sou da mesma religião que você, mas nós rezamos um terço inteiro em prol do seu marido. Eu falei assim, amém, glória a Deus. Então, é muito linda essa união mesmo, né? E eu queria entrar nesse assunto e vou ler mais um versículo da Bíblia. Claro. E aí deixa Deus te usar, pastor. Assim como eu falo pro pessoal, deixa Deus te usar em casa, compartilhe, curta, porque assim você faz chegar em mais pessoas. Às vezes tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Verdade. Que vai vir agora. Tem alguém que está precisando, né? E é através da sua vida, através do seu simples clique, né? Compartilhamento, você toca na vida de alguém. Verdade. É muito legal e Deus te usa. Aqui, ó. Façam, Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Que Amém. bênção. Muito bacana. Olha, bom, como Open, né, a gente, principalmente nesse período aí de 2 anos de pandemia, se tem uma coisa que nós buscamos ter um entendimento, é que precisávamos estar juntos. É aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, porque alguém lá na ponta da corda vai ser beneficiado por esta unidade, né? É a palavra que você leu. E a gente se esforçou muito, de várias maneiras. A gente trocava assim constantemente, diariamente, ideias, experiências, para que o que podíamos fazer, seja de oração, campanhas de oração. Então nós perdemos as contas assim, de quantas foram feitas com intenções específicas, por famílias, outrora situações tão críticas, e outra situação que nós vivemos, né? E até tem novidade aí para a Marcha para Jesus, mas uma ideia sua muito bacana. Amém. Você fica à vontade depois de falar, mas se tem algo que nós também, dentro dessa questão de unidade, procuramos atender, foi tentar suprir de alguma maneira aquele vazio, a tristeza que alguém passou a ter por perder um ente querido em função dessa questão pandêmica, né? Que quantos e quantas pessoas acabaram tendo perdendo alguém, né? Então, é verdade. A gente pode falar assim. Sim, eu falei que Deus revela pra gente, né? Em claro. Sonhos, às vezes, em louvores, fala muito comigo também. E eu falei pra ele no início aqui, antes da gente começar, que eu via um evento que a gente poderia fazer. E eu acho que isso seria muito legal na Marcha para Jesus, que quando ocorresse a Marcha para Jesus, as questões da pandemia tivessem acabado, né, tivessem controlado, não haveriam mais mortes aqui em Maringá, isso mais ou menos nesse sentido. As pessoas já estariam todas vacinadas e a gente pudesse fazer essa Marcha para Jesus e em um ato simbólico, em algum momento, as pessoas que perderam alguém, né, da família, um marido, esposa, filhos, algum ente querido nesse momento, pudesse soltar um balão, uma bexiga branca, né, com o número de pessoas que faleceram, né, pelo Covid, e soltar como um ato ali de passou, né? De homenagem também, né? Isso, de homenagem de que passou Sim, a pandemia, claro.
e teve muita dor, teve muito sofrimento, mas a gente está de pé para a glória de Deus. Claro, nós estamos certeza. aqui, continuamos marchando para Jesus, independente. Já pensando que vai ser um ano maravilhoso. Já pensando que vai ser um ano maravilhoso e independente daquilo de não ter aquela pessoa ali próxima de nós, né? A gente sabe que aquela passagem da Bíblia. Eles não virão até nós, mas nós iremos até eles. Amém. Amém. É isso. Então a gente, a OPEN também buscou também a suprir. E olha que nós perdemos muitos pastores, hein? Perdemos bastante pastores. Quero citar um assim, pastor Clementino da Assembleia de Deus, é um homem novo, né? Presidente ali do campo de Sarandi. E era membro aqui da OPEN, né? Um amigo, um companheiro e tantos outros aqui. Eu citei ele assim para entender que nós tivemos percas, mas nós buscamos também abraçar, buscamos orar, buscamos ter essa unidade, né? Para que a pessoa também lá pudesse ter um sentimento que ela está sendo amada, estava sendo consolada. E claro, quando nós nos unimos em oração, o próprio Espírito de Deus, ele é aquele que é o consolador, né? Ele traz o consolo para aquela pessoa, traz o refrigério, traz um ânimo, né, para continuar trilhando o seu dia a dia. Então a OPEN também trabalhou nesse sentido de uma maneira muito grande, muito eficaz. Eu louvo a Deus por isso. Amém, glória a Deus, verdade. E vamos continuar os projetos. E eu comentei também que eu já fui na sua igreja. Amém, glória a Deus, que bênção. Na comunidade da rede. E eu fui muito bem acolhida ali. Era no momento em que eu vim embora do Mato Grosso pra cá, né? Que eu morei em Sinop. Mas aí eu não no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Norte. Não é o do Norte também, porque não tem esse nome, mas é aquele mais né, no mapa, é o mais próximo da Amazônia. Entendi. Né? Lá em Sinop. Eu vim de lá e cheguei aqui e aí eu conheci a sua igreja, achei muito lindo. Amém. Inclusive, você tem um trabalho especial com as crianças, né? Também fazemos, assim, sempre ali, uma paixão nossa ali. Eu me identifico muito com criança, assim, Miriam, eu vejo assim, ó, isso é um contexto meu aqui, o público depois pode digitar, discordar, isso é natural. Mas eu busco estar próximo às crianças. As crianças, ela tem que entender que o pastor, ele é um amigo. Ele é uma pessoa que ela tem que andar com ele. É um paizão, né? Então eu ali, um costume meu, né? Acaba o culto, eu já deixo ali um pote com pirulitos, com balas, e fica aquela fila de criança ali. E eu faço questão que eu mesmo dê. Eu não quero que um obreiro dê aquilo ali. Então eles vêm e eles ficam escolhendo, eu dou bronca neles ali e tal, né? Não, você não pode escolher não, mas até isso é proposital da gente. E isso já virou uma mania, né? Já acaba, ele sai da salinha da criança, já vai, faz a filinha e fica aguardando eu entregar um pirulito, entregar uma bala. Mas por quê? O pastor não pode estar distante deles, tem que estar perto, né? Porque senão fica aquela figura daquele homem bravo, daquele homem, né, sisudo, né, que você lá, eu aqui, não, então vem aqui, porque daqui a pouco, se nós não atrairmos os pastores, não atrair essa confiança das crianças, elas vai preferir, vou ser meio radical aqui nessa fala, mas elas vão preferir o Papai Noel do que o pastor, né? E quando na verdade elas tinham que estar mais próximo do seu pastor do que do Papai Noel. É verdade. Tem que ensinar a criança no caminho e às Exatamente. vezes essa atitude que o senhor tem quebra uma barreira que às vezes as pessoas acham que tá lá no altar é inacessível. Exato. Né? É intocável, tá muito longe, né? Eu nunca vou conseguir chegar perto. Até porque quem colocou em evidência o trabalho das crianças foi Jesus Cristo. Ele falou, deixa vir a mim as crianças, porque dela pertence o reino de Deus. Elas estavam aportunando, né?
os apóstolos ali, os discípulos, vai para lá, falando, não, deixa vir, né? Então, eu acho que a gente, se nem Jesus abraçou quem somos nós, pastores, para, né, deixá-las longe, né? Porque às vezes, assim, o pastor, ele pensa assim, não, na minha igreja tem salinha da criança, o que mais vocês querem? Quer o teu amor, quer o teu carinho, né? Não é porque você tem uma salinha da criança que você está cumprindo um propósito. Porque às vezes a criança não sabe nem teu nome, não sente o teu cheiro, mas isso é uma opinião minha, né? Criança lá que eu quero ver, eu quero estar perto delas, eu quero olhar dentro do olho delas, eu quero brigar com elas, eu quero falar alguma coisinha com elas. Então eu acho isso importante, esse relacionamento, né? Que as crianças sentir vontade de estar perto do seu pastor. Amém. Eu tenho certeza que isso está sendo um marco para essas crianças que estão fazendo parte disso, né? Que estão recebendo esse agrado, docinho ali, né? Das suas mãos e vendo que não é uma pessoa que está inacessível e se um dia elas precisarem, o Senhor está ali, né? Ali presente. Eu acho isso muito legal. E essa questão do doce, por exemplo, quando eu fui uma vez, eu já cuidei de escolinha. Que bacana. A gente tem também um processo, né? Sim, claro. Então eu comecei cuidando da escolinha, né? Unindo lá em Campo Mourão, né? Eu cuidava da escolinha da Igreja Batista Renovada. E aí lá a gente fez alguns projetos fora, que saía da igreja, né? E a gente foi para um bairro muito humilde lá. E a gente começou distribuindo cachorro-quente. E era um bairro muito humilde mesmo e perto de Boca de Fumo. Então, quando a gente chegou, a imagem que me impactou logo no começo foi crianças usando drogas lá em cima e algumas vendendo. Meu Deus. Mais de 7, 8 anos de idade. E aí essas crianças foram se chegando por causa do cachorro-quente. Entendeu? Claro. Foram chegando primeiro por causa do cachorro-quente. Uma estratégia, né? E a gente tava pintado também de colorido, vestidos. Tinha bastante criança também que fez apresentação ali de dança, de louvor. Bacana. E assim vai. Eu convidei uma pastora, eu falo, profetizando que, né, seria uma pastora, uma menina de 14 anos que pregava. Olha só. E lindamente, sabe? A pregação dela foi impactante aquele dia. E essas crianças foram se achegando. E tinha criança que tinha tatuagem feita clandestinamente, né? Sim. Você via que era alguma coisa feita ali, por perto ali. Piercing, algumas coisas com 7, 8 anos. Mas elas entraram, elas comeram e depois elas sentaram e se alimentaram da palavra. Elas ouviram. E fez um silêncio que eu conto que... tão grande, tinha 30 crianças. Fez um silêncio tão grande que alguém passou na rua e pisou numa folha e a gente fez um estralo e todo mundo olhou. Só pra você ter uma ideia. Então é lindo, que saudade dessa época, desse gostoso. Trabalho. Até, por exemplo, uma das coisas que nós priorizamos, inclusive lá no Sertão, é o trabalho com as crianças. Olha. Da última vez, da mesma forma da marcha aqui, que ficamos 2 anos sem fazer, né? O Sertão 2 anos sem nós irmos, por causa da pandemia, e cremos, vou aproveitar o teu programa aqui e profetizar que esse ano eu vou retornar ao Sertão, né? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero também. Trabalhar vamos sim, vai ser uma honra para nós. Nós distribuímos mais de 1000 brinquedos, batemos o recorde. Olha. Assim. E é impressionante, assim. Aí a gente prioriza muito o trabalho com crianças lá no Sertão. E tem uma diferença, claro, não estou dizendo, é que aqui, por exemplo, as nossas crianças hoje são mais técnicas, assim, mais... Não é técnico o nome, mexe muito com o celular. Eles estão voltados para as mídias digitais, né? São mais... Então, assim, você dá lógico, elas se alegram com o presente, mas lá no Sertão, se você traz uma boneca, um carrinho, meu Deus, você precisa ver o sorriso no rosto, ali, a alegria daquelas crianças de ganhar uma boneca, de ganhar um carrinho, porque eles não têm acesso, né? Verdade, então isso se torna algo bacana, uma bola, então a gente muito bastante. bacana, então a gente tem um trabalho muito intenso lá. Mas você sabe que também tem uma outra questão.
às vezes nós estamos achando que as crianças estão só na mídia digital e esquece até de oferecer coisas fora. Por que me deu esse insight esses dias, né? Esses dias a minha filha estava toda alvoroçada. Minha filha tem 11 para 12 já, né? Você olha para ela, parece uma moça já, né? Não brinca de boneca já faz tempo. Mas ela estava toda animada porque ia passar o carro do Papai Noel jogando bala. Olha só que bacana. E as crianças todas da rua, crianças grandes já, que ficam só no celular, largaram o celular, largaram tudo porque queria ir ver a balinha do Papai Noel. E eu achei isso tão legal, tão... Tipo, vi ela voltar a ser criança de novo, né? E às vezes falta isso, falta você estimular isso. Claro. Esses dias também vi a minha menina de 16 anos, vão me pegar aí, eu contando, brincando de massinha. Claro, que bacana. Brincando de massinha. Então, eu acho legal isso. Igual você, né? O pastor tá dando docinho ali pras crianças. Aí leva pra escolinha, às vezes tem uma forma de ensinar sobre a Bíblia de uma forma lúdica, né? E na pandemia também fechou-se as escolinhas, né? Sim. É uma das últimas coisas que tá se abrindo, eu acho. Fechou as igrejas, aí depois voltou as igrejas, mas sem escolinha. E agora que tá voltando. Porque tá retornando, né? Que tá retornando a escolinha. Que é a parte didática, né? Que ela sente falta também. E a gente também procura, como igreja, trazer isso. Inclusive, como Open, na marcha, a gente fez, na última edição, teve uma ala só de crianças. Uma ala só de crianças. Lá no palco principal, que a gente... da última edição, acho que foi 4 caminhões, sai uma Scania na frente, teve 3 ou 4 caminhões, eu não lembro agora. E a gente sempre deixa um palco central ali, que fica na prefeitura, que é o palco de recepção, que prepara para sair para a marcha e depois volta ali, né, para ter um show ali, uma concentração de oração, de fé. Mas a gente sempre prioriza fazer algo para as crianças, porque o número de crianças na marcha é bem grande. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E eu falo que também nós devemos preparar nossas crianças pela frente aí, né? Porque hoje nós estamos aqui, mas creio que muitas crianças serão os profetas que estão vindo aí, já estão se preparando. Esses dias, ali na nossa igreja, né, assim, estamos nesse bate-papo, e uma irmã, a filha dela tem 11 anos. Eu fiquei de boca aberta, ela pegou o microfone para dar um testemunho, uma menina de 11 anos. E a gente ficou paralisado de ouvir aquela menina falar as coisas de Deus, algumas coisas assim que eu falei, Jesus, graças a Deus que tem crianças aí sendo movidas pelo teu Espírito, né? Muito maravilhoso. Então, que a nossa cidade, eu quero aproveitar o teu programa aqui e declarar uma bênção especial para as nossas crianças, Amém. né? Uma bênção especial sobre cada lar, cada família, que as nossas crianças venham ser ativadas, que as nossas crianças venham ter sede pela presença de Deus, sede de ir ao culto, que seja um instrumento dentro das suas casas, na escola, de falar de Deus, porque nós vivemos um contraste, né, de ideias, de cultura, de tantas coisas. Às vezes eu ando pelas ruas, Miriam, eu vejo crianças de 5, 6, 7 anos, né, nessa faixa aí até 10, assim... E eu não estou querendo entrar num assunto polêmico no sentido cultural ou no sentido, mas às vezes com danças sensuais no meio da rua, na calçada, de ritmos de música, sensualizando, uma menina de 10 anos sensualizando assim. E eu fiquei questionando e orando a Deus sobre isso. Fala, Senhor, levanta as crianças como profeta, porque se essas crianças têm essa ousadia, eu sei que é toda uma questão familiar, histórico, né, que precisa ser ajustado, mas nós precisamos também ter, sim, crianças que falam de Jesus, que falam da Bíblia com a mesma ousadia. Eu creio que Deus está levantando essa geração para isso. Amém, tá sim. Eu tenho 3 adolescentes, eu falo, né? Lá na minha casa.
E o Matheus, ele quase morreu na UTI quando era bebê. E meu pai consagrou ele pastor ali. Ele falou assim, né? Ele fez um ato ali profético, né? Claro. De que ele seria pastor. E se você perguntar pro meu filho, ele tem 16 anos hoje. Eu falo que ele é um menino muito diferente, um adolescente diferente. Porque você pergunta pra ele, o que você vai ser quando você crescer? Ele falou, eu vou ser pastor. Olha só. E ele fala isso pro jovem, ele fala isso pros amigos, ele fala isso pra todo lugar que ele vai. E as pessoas assustam. E ele tava conversando sobre isso. Sobre ele ser um adolescente e fazer coisas que pra ele acha correto, mas os adolescentes hoje em dia estão ali na bebida, às vezes no narguile, no cigarro, fora da hora. Né? Não é nem questão, igual você falou, não entra na polêmica em si, mas não é apropriado pra idade, segundo a lei, inclusive. É porque hoje, às vezes, você fala uma coisa aí já vem uma enxurrada de crítica, como se a gente quisesse blindar. Queremos exercer a liberdade, mas eu estou falando de crianças, né? Que a gente deve pontuar isso, é muito sério, né? A maneira, o excesso de liberdade que às vezes você dá. Então, precisa ter um filtro, sim, porque depois lá na frente a gente pode ver as consequências de você não filtrar isso agora nessa idade aí de 5, 6, 7, 10 anos, 11 anos. Elas estão sendo expostas a coisas que elas não têm ainda a capacidade de discernir o que é certo ou não, dependendo da idade. E cabe a nós, adultos, né, direcionarmos eles no caminho, né? Um caminho correto. E muitas vezes uma coisa que é inocente... Se nós olharmos à luz da Bíblia, né, nós estamos aqui num programa, vamos dizer... Num momento de essência cristã, o que os pais do Senhor Jesus fez? Levou ele no culto, levou ele no templo, ensinou os caminhos, né? José e Maria eram homens tementes a Deus, mas mesmo Jesus sendo o filho que nos foi dado, profetizado por Isaías, mas ele era um menino que tinha ali a condição de José e Maria como seus tutores, como seus pais legítimos, e que ensinaram ele o caminho, né, da palavra de Deus, mesmo sendo Jesus que sabia quem era o Pai, né? Mas olha que coisa interessante, né? Que nós não podemos tirar isso dos nossos filhos, não. Temos que falar de Jesus, pregar a palavra, incentivar eles ao culto, na salinha das crianças, o que você aprendeu. Eu acho bacana isso, as igrejas cada dia mais abrirem esses espaços, estimularem. Nós precisamos pôr Jesus no coração das nossas crianças. Amém, glória a Deus. Essas são as perspectivas aí para 2022, gente. Verdade. Vamos fazer isso. E eu acho que assim, é uma coisa, por experiência própria, o que eu vejo que mais dá certo é quando nós, como os pais, né, seguimos no caminho. Porque os filhos estão logo atrás. Claro. Estão copiando a gente. Assim, quero só dar uma ressalva nas minhas palavras, né, para que não haja em nenhum momento o fato de eu desejar falar de Cristo para as nossas crianças, para os filhos. Não estou dizendo que eles não vão deixar de ser crianças. Criança é criança. Gosta de dar um tibu na piscina, gosta de ir no escorregador, gosta de pula-pula. Mas também vai ter Jesus no seu coração, é isso, né? Não tô, porque às vezes vai falar, vão reprimir as crianças. Não estamos falando disso, não. A criança continua sendo criança. Exatamente, né? Ela vai ser uma criança com virtudes, com princípios, com um olhar para a palavra de Deus. Às vezes o meu pai era um pouco criticado na igreja dele, porque ele deixava as crianças muito livres. E aí as crianças corriam às vezes pra lá e pra cá, e às vezes as pessoas tentavam amarrar, tentavam repreender, e às vezes aí que eles gritavam, né? Aí que chorava, aí que esperneava, aí a mãe tinha que ir lá pra fora, né? Levar a criança, e acabava perdendo a palavra também. Aí meu pai falava, não, deixa as crianças, deixa as bem crianças. Assim mesmo. Eles eram bem assim. Eles têm uma essência, né? Claro. E eu vejo, pastor, muito que quando a criança, ela sente a presença de Deus, desde pequenininha, ela entende, ela vai no caminho, nossa, Deus usa demais, né? É uma muito lindo. De o senhor tem filhos? Eu tenho um filho só, único, né? Mas já está bem grandão, já tem 24 anos.
24 anos. Ai, que legal. Bom, eu gostaria que, eu acho que todo mundo de casa também conhecesse um pouquinho de um outro lado, tá? Claro, dentro das referências de Deus ali e tudo mais, mas a gente queria conhecer mais o pastor como pessoa. Por exemplo, tem livros que o senhor lê ultimamente, por exemplo, que tem uma referência? O que o senhor gosta de ler, além da Bíblia? Sim, claro. Bom, a gente acaba filtrando, né? Não que isso seja uma lei, mas a gente acaba filtrando em livros voltados para a liderança, livros de cunho evangélico, de autores, de pastores. Então é uma linha de leitura que eu sigo, busco seguir, até por causa de, como presidente da UPEN, então sempre é desafiador a gente, a cada ano, a cada mês, a cada momento, você tem que ter uma palavra para um pastor que está precisando. Então eu procuro enriquecer minha vida espiritual, claro, leitura da Bíblia constante, mas com um livro, com um autor que passa algo positivo, algo que assim fala, puxa, que bacana, né, essa leitura, essa reflexão, essa visão que esse pastor está tendo. Então eu filtro mais nessa linha de leitura, mas eu sempre estou lendo alguma coisinha ou outra, assim, mas sempre nessa linha mais evangélica, mais cristã. Eu tive a oportunidade também de escrever 2 livros. Que legal. Mas vamos trazer aqui tem também. um projeto aí de escrever outros livros, né? Mas tudo é um tempo de Deus, né? Tem Sabe, hora... o pastor pode me ajudar, porque Deus mandou escrever um livro e eu nunca fui muito boa em escrever, não. Falar até que vai. Mas aí ele me deu o primeiro capítulo e aí, quem sabe o senhor pode me ensinar aí o caminho. Até a publicação é um caminho longo, né? É verdade, né? Mas tem uma hora que parece que o Senhor Deus, ele ativa você e você vai... e começa então vai embora. Às vezes aquele meses ali tem coisas que você vai 1 ano, 2 tal, você vai colecionando algumas coisas, mas às vezes Deus pega e fala, agora vai, aí você se motiva com aquilo, aí você põe um livro aí, escreve ele num determinado tempo, mas é aquele momento. Depois você pode ficar muito tempo sem escrever, mas depois vem de novo e acaba escrevendo alguma coisa. Mas de leitura é isso, e a gente acaba também ouvindo muito jornal, notícias. Por quê? Porque você precisa saber o que está acontecendo hoje, né, no mundo, na cidade, no país. Então muitas leis, muitas coisas. Então eu estou sempre atento, de ouvir um jornal, filtrar o que está acontecendo aí nas esferas governamentais, que caminho que estão tomando. Eu também gosto de ler. Eu vou no Google e escrevo assim, notícias. Aí pego tudo que está acontecendo ali e dou uma atualizada. Eu acho bom, importante, interessante. Para o dia a dia. Porque no caso, assim, que às vezes, por exemplo, um pastor fala assim, pastor Ferrarese, você viu o que está acontecendo? Eu não posso boiar nessa hora. O senhor é mais cobrado, né? Nesse sentido de estar atualizado. Então, a gente precisa estar sabendo de leis. Até a OPEN, ela tem uma Secretaria de Assuntos Públicos que está sempre me trazendo assim, o que está acontecendo, até para orar, né? Mas para a gente filtrar. Mas, assim, pessoalmente, eu ouço... E uma coisa que eu gosto pessoalmente, né, assim, quebrando essa rotina de presidente da ordem, de pastor, eu gosto muito de esportes. Que legal. Mas os meus esportes é meio diferente da maioria, mas é o que eu gosto. Eu gosto de tênis. Tênis, legal. Eu acompanho tênis, eu gosto de golfe. Mas não sei nem... Eu sou pobre, viu? Mas... Então, esses dias... são os esportes mais caros. Eu sou pobre, já deixo aqui claro. Eu fiz uma aula experimental de um beach tênis. Já viu?
Que daí é como tênis, mas é na areia. Olha que bacana. E aí, quando eu fui lá, eu tô comentando sobre isso porque eu fui convidar ele para ser um patrocinador. E eu falei assim, olha, os pastores vão gostar de fazer esse esporte aqui. Eu acho que o povo de Deus vai gostar. Você tinha que ter um patrocinador. Porque é uma forma da gente também... É muita pressão, né, pastor? É muita entrega fazer a obra de Deus. É muita entrega, muita dedicação. E aí tem aquele momento do esporte... Eu acho fundamental. Então, vou providenciar uma aula experimental para o pastor. Muito bom. O senhor vai? Posso ir, não sei se eu vou dar conta, né? Mas leva a esposa, ela vai gostar. Então eu gosto de esporte. E outra coisa assim que eu gosto muito é desenho, quando eu posso, né? Ai, mas meus desenhos também é meio... Alguém já viu seus desenhos? Não, eu gosto de, por exemplo, Kung Fu Panda, eu fico rindo dessas coisas. Gosto de assistir os desenhos animados. É isso, então, mas quando eu tenho um tempinho, né? Mas, né, altas revelações aqui no Lindo Propósitos, hein? Você viu? Esse quadro, eu esqueci de anunciar, ele chama o Deus que tudo vê. Amém, porque claro, Deus tá com você certeza, em todos né? os momentos. E aí... Eu posso não falar aqui, mas Deus sabe que eu vejo Kung Fu Panda. Muito legal. Eu assistia também. Hoje em dia não tô tendo muito tempo para assistir, mas eu sempre gostei muito de desenhos. É muito bom, né? Eu gosto. Assim, gostava. Porque, na verdade, assim... Eu era mais pro lado das princesas da Disney. É claro que hoje tudo está meio complicado. Existe tanta coisa subliminares em alguns filmes, alguns desenhos, né? Que a gente tem que filtrar isso também. Mas a gente também tem que saber lidar com as coisas, né? Tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. Mas a gente tem que ter o filtro e ter liberdade para ter esse tempo também de lazer. Por exemplo, eu sei de pastores que se reúnem toda semana para jogar bola. Então, jogam legal. bola, até pastores da UPEN, toda semana, 1 ou 2 vezes, pelo menos uma, eles se reúnem, os membros da UPEN, né? Ou de diversas denominações, eles jogam só bolinha. Eu já não jogo assim. Eu não o já não dá muito certo. Dos esportes mais refinados aí, mais caros. Não, mas eu gosto de, assim, claro, quando eu era mais mocinho, né, eu já fiz tênis. O golfe foi assim, algo que eu acabei vendo e eu curto demais de ver. Eu acho impressionante uma bolinha viajar léguas e ficar pertinho ali do buraquinho ali, eu falei, né? E é um esporte assim... Nunca joguei isso. Mas isso é coisa minha. Minha mulher nem fica perto de mim, que ela fala só você para ver esse tipo de coisa. Diz que requer muita concentração, né? Sim, claro, é uma série de coisas. E claro, assim, esporte no geral eu gosto de esporte, né? Uma ginástica olímpica, essas coisas assim, eu acho maravilhoso, assim, as pessoas dando o seu potencial. Minha filha gosta bastante. Quando tem Olimpíadas, né? As pessoas, eu acho muito bacana aquilo, assim, aquele empenho, houve uma dedicação. Aqui em Maringá tem bastante incentivo, né? O esporte eu vejo bastante. Muito bacana. Então são coisas que eu gosto de ver, assim, eu acho saudável, faz assim da minha vida pessoal, assim, né? Seria isso, assim. E louvores, música, o que o senhor gosta? Olha, assim, nossa igreja, comunidade apostólica, ela tem mais uma linha assim mais de adoração. Quando eu falei, né, fui da Batista, a gente era mais pentecostal assim, então eu ouvia 500 graus da Cassiane, né? A gente ficava doido. Mas assim, eu mudei um pouco esse estilo hoje, assim, a gente ouve mais aqueles louvores que engrandece quem é Deus. Esses assim, dias mais adoração, é a linha que eu mais... Esses dias eu vou te ajudar um pouquinho a exemplificar, porque tem pessoas que estão nos acompanhando, às vezes, né, e não sabem a diferença de um hino pentecostal e de um hino de adoração. E esses dias, olha como Deus prepara a gente, né? Uma pessoa me fez essa pergunta. E eu fui e expliquei falando assim, olha, um hino de adoração seria assim, ó. Vim para adorar-te. Isso. Você é cantora. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. E aí um hino pentecostal.
Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse aí é light, hein? Tem uns que só deixa o menino rodar. Tem uns meio doidos aí. Mas, é mais ou menos mas isso. É assim, né? Os dois é bênção, tem momentos. Sim, claro, eu não... Veja bem, né? É que você falou do você meu não tá estilo, falando. eu não tô... Não, os dois são maravilhosos. E ali na rede, ali, vocês têm mais esse estilo de adoração. Todo grupo de louvor, pastor, eles têm um jeito. Sim. De coreografia também. Quando a gente faz aqueles congressos de coreografia, não sei se o senhor já foi, sim. Com certeza. Não, até a coreografia nossa mudou muito, que hoje a gente trabalha mais no espontâneo. É menos... quando a gente era mais na linha pentecostal, era aquelas coreografias a coreografia coreografada. Sim. Hoje é o Ministério de Dança, ela dança em frente, ela dança em frente ao altar na hora do louvor. Então, o Ministério de Louvor passa o que vai ser apresentado, o que vai ser ali feito, né? Então, as meninas estudam aquela letra, qual é o profético que está ali, e elas vão fazer. Então, conforme vai vindo, é espontâneo. Elas pegam uma bandeira, pegam um lenço e tal, dentro daquilo que a letra está expondo, né? Não é uma coisa coreografada, é muito particular de cada um ali. Então, mudou muito nesse sentido, mas assim, é por causa da visão da igreja, não é uma lei, não é uma regra, né? E a gente acaba mais ouvindo isso, né? Indo por esse caminho de curtir, vamos dizer, usar esse termo, de curtir mais essa linha Mas de vez em quando eu ouço assim, uns pentecostais, eu gosto também. Nós tivemos a última reunião, Miriam, da Ordem dos Pastores, a última, a oficial, antes da eleição. Ela foi na Igreja Batista Renovado, Pastor Celso, o Apóstolo Celso. Nós fizemos a última lá. E lá, a gente dá liberdade para cada igreja que recebe a OPEM fazer o louvor que quiser. E ali foi feito o louvor, e eles cantaram um hino pentecostal. E os pastores lá estavam se alegrando, e foi uma bênção de Deus. Assim, então, por isso que eu falo para você, né? E a pastora Jess, ela veio aqui no Lindo Propósito. Olha que bacana. Ela foi o segundo episódio. E quando eu fiz esse quadro com ela, Deus tudo veio e tudo mais, perguntei os hinos de referência dela, ela falou muito sobre o worship, ela falou sobre alguns outros que ela gosta também, aí do esposo dela, né, que fez composição agora, um lançamento e tal. Então, mesmo ela estando na igreja lá onde tem mais hinos pentecostais, ela também tem essa referência Sim, até a Batista ali, ela é bem equilibrada, porque o Ministério de Louvor tem essa adoração, mas eles têm... Tem os dois. Sim, é bem bacana. E aí, esse é um lidar gostoso, né? Apesar da gente, às vezes, ter um estilo, uma preferência, mas isso não significa que... Eu acho que todo louvor tem seu mérito, tem a sua essência, né? E isso é maravilhoso. E vindo nesse assunto, eu tô aproveitando hoje aqui, contando Amém. Todos os projetos que Deus já colocou no meu coração. Glória a Deus. Porque Deus fala que Ele prepara as coisas, Ele prepara os momentos, e não é à toa que o pastor veio aqui hoje. Amém, claro. Então, eu sempre tive muito no meu coração, isso na época que eu estava em Campo Mourão, mas aqui também cabe, de fazer um evento que fosse numa praça, né, no centro. Não tem aqueles eventos culturais? Sim. Que aí às vezes mostra danças folclóricas, mostra danças da cultura normal. Eu pensei em fazer um evento e unir esse povo, a dança, né, das igrejas. E aí ter aquele espaço ali para vários grupos de coreografias de várias igrejas. Já existe esses congressos de coreografia, só que dentro da igreja. É uma coisa... Queria trazer isso para fora da igreja. Muito bacana. Inclusive, aproveitando, né, você tocando nesse assunto, assim, a OPEM, ela tem buscado dentro da cidade ocupar, que dê a oportunidade para a igreja ocupe os espaços. Por exemplo, às vezes, o que acontece? É que agora a pandemia deu uma chacoalhada nesse sentido, mas assim, quando tinha aqui a época do Natal, era feito um palco e sempre estava vindo ali vários estilos
Campo Mourão também tem. De música e tal. Até um dia que eu tava ali, tava um rockão pesado e tal. Não por isso, estou falando assim. Aí me deu um estralo. Eu falei, por que a igreja também não pode ocupar esse espaço? Foi a mesma coisa em Campo Mourão. Né? Campo Mourão tinha o Natal Encantado que eles fazem todo ano, esse ano não teve, e tinha apresentações durante toda a semana do período do Natal, que a cidade recebe muitas visitas, né, de fora, turistas, né, em si. Tinha apresentações ali de vários grupos de dança e de street dance e de outras linhas, né, Bacana. de funk e tudo mais. E eu falei, por que a igreja não pode participar disso também? Aí na época eu falei com a secretária e ela falou, olha, faz uma inscrição aqui, não sei o que e tal, mas aí foi cancelado por causa do novo. Sim, mas então assim, negócio, nós estamos legal. correndo atrás e tem isso aí já é viável, Existe né? um caminho, já tem ali, como aqui. então? Aí, hoje, também temos uma outra questão que eu tive uma reunião com a Maria Heraclésia, que é presidente da associação aqui da Rural aqui de Maringá, que promove quando tem o parque de exposição aqui, né? Sim. O que acontece? Ali tem uma agenda, normalmente os shows são sempre shows aí mais voltados para músicas que não é do nosso contexto, seculares, vamos dizer assim. Tem pagode, tem sertanejo, tem... Tá. E teve em alguns períodos aí que teve alguns evangélicos, alguns, né, cantores evangélicos que vieram, mas foi muito remoto isso. Só que lá dentro do parque também tem um palco, ali no pavilhão azul. Tem, verdade. E aí eu falei com ela sobre a igreja ocupar aquele espaço. Falei que eu queria que a OPEN, para que eu pudesse, através da OPEN, chamar a igreja X, uma cantora, alguém ali. Ai, que bem. Ela falou, não, pastor, tranquilo, vamos combinar. Podemos criar esse espaço. Então, assim, a gente está correndo atrás, aproveitando o teu programa, para que a gente possa ocupar esses espaços. Olha, que bênção. Que já são eventos da cidade, mas que as pessoas possam ver ali o artista, né, o cantor, um adorador, o cantor, a cantoras gospel, um ministério, uma banda, né, cantando louvores. Eu acho que vai ser tremendo isso aí. Amém. Agora, podemos sim, claro, através até da própria OPEN, dentro da agenda, a gente criar um evento com essa linha de louvores, vai ser bacana também. A gente poder fazer. A gente tem muitos sonhos, sabe, Miriam? Assim, a gente tem um sonho assim de pegar aqui o estádio e um dia fazer um evento, como o SDA que tem em Maringá, que até seria um pessoal bacana de ser entrevistado, né? Olha, legal. O SDA é a Semana de Avivamento. Tem em Curitiba, agora tem em Maringá, trabalha com jovens. É voltado ao PEN, uma parceira, né, deles. Mas em Curitiba, por exemplo, eles têm um dia lá que eles fecham o estádio. Então ali naquele dia vem pregadores, vem cantores. É muito bacana, um dia profético, parecido com algo que a Marcha para Jesus faz, mas num outro contexto. Mas é algo que a gente poderia também estar correndo atrás, fazendo. É um desejo do nosso coração. Teve um tempo aqui em Maringá que teve um dia, inclusive foi aqui no Shopping Boulevard, mas isso aí já deve ter uns 7, 8 anos. Aqui posso errar, porque a minha memória não vai alcançar, mas teve um dia de um concurso, né? Foi um concurso, mas de danças coreografadas, com direito a troféu, medalha, e tudo na linha evangélica, que foi feito uma vez. Você sabe que... Então, mas olha, nem sei mais quem que organizou isso. Você falou isso e foi assim, teve uma vez uma mostra cultural em Campo Mourão, eu não vou lembrar o nome do evento exatamente. E aí eu fiz isso, eu inscrevi o grupo de coreografia da minha igreja. Olha só. E levei lá. E aí o pessoal... E tava concorrendo, acho que uma verba também que ia ser liberada para esses recursos da área artística, sabe? E eu inscrevi a igreja para levar lá. E foi tão impactante. As pessoas se assustaram no começo. Mas como assim, coreografia? Mas que tipo de coreografia? Que dança é essa? Como que é o nome? Tem um nome específico, sabe? Foi um rebuliço ali. E ao mesmo tempo eu inscrevi o meu pai e o meu marido na época.
para uma conferência que ia ter discutindo sobre os livros, acho que iam ter na biblioteca e tal, e não sei o quê. E eles entraram sobre um assunto, eu vou trazer meu pai para falar sobre isso, que foi muito assim, engraçado, assim, ele me contando, depois eu não acreditava. Eles falando que era um projeto que ia levar livros para as escolas. Olha Eles só. decidindo sobre esse projeto que ia levar e tal. E aí o meu marido e o meu pai estavam defendendo de levar a Bíblia. E aí eles discutindo que a Bíblia não era livro. Com professores, às vezes, pessoas, né, da área de letras e tudo mais. Meu Deus. Então, você tá vendo? Tem espaço pra gente entrar. Claro, e a gente precisa tem, começar esse movimento, né? E através da Open, eu acho que é uma porta que é mais fácil da gente abrir. Claro, né? assim, a gente tem até conversado sobre isso e queremos até nessa nova gestão agora, né, cara, reeleito e ir atrás desses espaços, ir até a Secretaria da Cultura, inserir esse contexto de escritores cristãos, de estar nas amostras que tem de livros e tantas outras coisas. Então nós estamos aí a aproveitar, né, que a audiência, o programa, esse bate-papo, e dizer que a UPEN está trabalhando fortemente para que isso aconteça, né? Para que às vezes tem tantas pessoas tão boas, tão capacitadas, tão cheias do Espírito Santo, com tantos dons que às vezes a gente nem conhece, Miriam. A gente nem conhece, né? E como que faz? Faz um convite pro pessoal. Como faz pro pessoal fazer parte, né, da Open e tudo mais? Bom, no caso da Open, assim, né, Ou contribuir de alguma forma, que você falou que tem um projeto lá do Sertão. Como que você levou 1000 brinquedos para lá? Porque teve doações também, né? Só da misericórdia de Deus. Não, em relação ao OPEN, você, pastor, que vai nos ouvir, ou quem estiver nos ouvindo, pode falar com o seu pastor. Você é bem-vindo. A OPEN, ela não tem uma burocracia, assim, né? A adesão é feita em 2 etapas. Na primeira reunião, nós apresentamos aquele pastor diante da plenária. Ele, claro, vai preencher ali aquele cadastro, vai pôr o nome, que igreja que ele é e tal. Aí, numa segunda reunião, esse pastor é efetivado. Ele vai fazer parte, vai poder estar nas reuniões, vai receber uma carteirinha, tem uma unidade, negócio, mas isso aí é algo pequeno perto do gigante que é a Open, né, nesse sentido, assim, né, do tamanho que é a entidade. Então o pastor é bem-vindo, pode nos procurar se quiser entrar em contato. A Open, ela tem uma página oficial no Facebook, Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá tem uma página no Facebook, ou tem o meu celular, pode entrar em contato, vocês podem falar aqui, né? Pode, 99963-8670 99963-8670. Você pode ligar, tirar as dúvidas, falar, pastor, como que faz, tal. E através do celular, você que é alguém que você tem um livro escrito, né, e gostaria que esse livro viesse à evidência, ou um cantor, uma cantora, ou enfim, várias outras coisas, tem um projeto, a Open pode avaliar no sentido de como a gente pode impulsionar, porque a Open ela é uma instituição de ordem para os pastores, né? Mas a gente, como diz, a gente está trabalhando o reino. A gente quer que aquilo que fala de Deus, aquilo que enaltece, engrandece, possa estar ocupando os lugares. Então, é bom a gente saber quem é quem tem esse material, para que quando a Open organizar alguma coisa, tiver algo assim, fala, eu tenho contato de tal pessoa tem isso, ela faz aquilo. Legal. E a gente então vai entrar em contato e a gente consegue colocar aquela pessoa lá naquele lugar ou fazer alguma coisa para que o trabalho dela seja divulgado de alguma maneira. Como, por exemplo, hoje eu estou aqui divulgando, né? Né? Eu acho bacana isso, né? É assim que eu acho que a unidade tem isso também. Você vai trabalhando um lado, todo o outro, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É verdade, em nome de Jesus. Gente, você que está acompanhando a gente até aqui, não esqueça de deixar o comentário ali, né? Eu vou para a Marcha para Jesus de 2022, claro. Que você vai estar concorrendo a essa barca aqui, ó, tá? A uma barca igual essa. O oferecimento ali do Dom Japa, se você quer pedir também comida japonesa aí para a família toda. Gente, todos os combos dele lá são maravilhosos, tá? Acho que tem até o 9, se eu não me engano. Mas o meu preferido é o 7, vem de tudo. Vem desde o yakisoba, o yakimeshi, sushi
sushi, sashimi, tudo aqueles outros lá que eu nem sei o nome de tanta coisa que vem. Mas o telefone lá é 99949-4284, tá? Também quero falar pra você que você quiser contribuir aqui pro podcast, pro Ninho do Propósito também, né? Você pode estar sendo um dos nossos patrocinadores. Vamos falar também do Restaurante Canadá, gente. Comida de verdade para você, comida com sabor de comida familiar, para você que quer pedir marmita de segunda a sexta. Gente, eles são super rápidos. Eu tô lá no meu trabalho e chega rapidinho a hora que eu peço a marmita, né? O disco entrega é 99984-9520. Você que precisa de marmitex aí durante a semana, eles são entrega rápida, certo? E você não passa fome, gente. Vem muita comida, é bom mesmo, eu super recomendo. E também quero mostrar essa canequinha aqui, olha que legal, que bonita, ó. É a caneca do Ninho do Propósito. Se você quer ser um patrocinador também, contribuir individualmente, você não tem empresa, mas quer ajudar com o Ninho do Propósitos, né? Você pode estar adquirindo essa canequinha no 99751-2512. É só pedir a sua, a gente entrega em todo o Brasil, né? E aí toda a renda da venda dessa caneca é para poder bancar o estúdio, a divulgação, impulsionar as orações, as mensagens de Deus, né? Que o pastor fala. Depois a gente faz uns recortes, fica bem legal. Amém. E aí a gente impulsiona lá no Instagram para chegar em mais lugares, né? Para alcançar mais vidas. E também nessa trajetória, muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas existe um caminho. E quando essas pessoas que estão em casa, pastor, ver o senhor vir aqui, falar sobre a sua trajetória, né, contar um pouco do seu trabalho, inspiram eles, sabe? Amém. Está me inspirando muito. Glória a Deus, que bênção. Que eu falo que eu tô aí começando, né, nesse propósito, não só... Porque tem um momento que não faz mais sentido você receber só para sua vida, né? Ir no culto, sentar lá, ouvir a palavra, ser abençoado, receber bênção, você quer levar aquilo pro próximo. Claro, é isso mesmo. Você quer expandir isso, você quer entregar. Isso é muito bom. A gente poder ser luz, né? Colossenses, a palavra de Deus fala que o Senhor nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, Ele nos tirou de um ambiente e nos colocou em outro. E nesse ambiente que nós estamos, que é a luz de Cristo, ela não pode ficar escondida, né? Não pode ficar escondida debaixo da cama, não pode ficar escondida aqui debaixo da mesa. Ela tem que estar em evidência. Para quê? Para que aqueles que ainda andam na escuridão possam ver essa luz. Vai ver aonde? No seu rosto, Miriam, no meu rosto, no rosto de tantas outras pessoas que estão nos ouvindo, e a luz vai se espalhando. É através de um gesto de amor, através de uma doação, através da palavra pregada, através de um podcast, enfim, através de um louvor, de uma dança. Olha, é a multiforme de Deus. Isso é maravilhoso. Você tinha falado sobre, né, como que consegue dar 1000 brinquedos, levar para o sertão. É coisa, às vezes, que a gente não sabe como, mas quando você faz um trabalho bem feito e um trabalho transparente, que também é a essência de tudo, e você vai lá, você mostra o que está sendo feito, então as pessoas acabam tendo confiabilidade na gente, né, pelo trabalho. Isso é muito bom. Então as pessoas falam, puxa, eu quero ajudar, né? Eu vou ajudar. Então, um pouquinho daqui, então um vai lá, dá um carrinho, outro dá 2 bonequinhas, um dá uma bola, você vai juntando, eu vou dar uma oferta. E aí você mecaniza tudo para o propósito final. Exatamente. Então, e depois as pessoas vão ver ali que foi realmente, fala, puxa, valeu a pena. E às vezes eu porque eu vi que chegou ali mesmo, onde o pastor falou que iria, né? Então, isso que é fundamental. Muito bom a gente ter As pessoas confiam e continuam fazendo Exatamente. o mesmo trabalho. O senhor falou sobre a luz e eu fiz um post ontem sobre a luz. Olha, eu vou ler um pedaço. Claro. Foi uma foto que uma cliente minha tirou. Eu sou veterinária, né? Não vai aparecer muito bem, mas depois eu mando a foto para ele colocar, fazer um corte. Foi uma foto que uma cliente minha tirou e eu olhei assim e me veio isso mesmo. Veio sobre que as pessoas me perguntam, né? Como você consegue estar bem mesmo quando tudo às vezes sai do controle, né?
é essa luz, essa paz que vem do Espírito Santo de Deus, que transcende o entendimento humano, né? E aí eu postei um trecho da Bíblia que fala em Mateus 5,16, fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E, pastor, quando eu olho para o Senhor, eu também vejo essa luz. Amém, que bom. Vejo essa luz e esse brilho nos olhos de cada projeto que o Senhor foi nos contando aqui, cada sonho que Deus tem revelado no seu coração. O quanto amor, dedicação, carinho, zelo pelas coisas que Deus tem te dado. Amém, e o Senhor tem cuidado. E não é à toa que foi reeleito, né? Amém, glória a Deus por isso. E o próximo ano, o Senhor fique tranquilo. Amém. Eu sei que vem preocupações, né? Deus sim, está contigo todo esse tempo e vai continuar, e os seus sonhos vão ser vistos, né? Para as pessoas, pela glória de Deus, porque Ele é contigo sempre, né? A gente vê, quando eu fui na sua igreja, naquele momento que eu estava um pouco eu vim de longe, estava um pouco perdido. A gente chega, onde eu vou? O que eu vou fazer? Foi muito bem acolhida. Amém, lembro desse cuidado com os meus filhos, lembro das meninas dançando. E é uma igreja linda. Convido o pessoal também para estar indo. Eu agradeço. Bom, estamos ali localizados na Avenida das Palmeiras, 2152, Jardim Paris, ali pertinho da Mandacaru, ali no final, já indo para quem vai ali para o contorno norte, né? Estamos a uma quadra ali do último redondo da Avenida Mandacaru. E os nossos cultos são de quarta-feira e domingo. E na segunda temos um tempo de oração, mas culto aberto assim é quarta-feira, é chamado Quarta da Vida. E domingo estamos ali às 18h30, com tempo de celebração, adoração, danças proféticas, uma palavra de Deus ao seu coração. Normalmente domingo eu que prego, de quarta é aleatório, né? Às vezes a gente sempre convida alguém ou a gente mesmo, mas enfim. Mas no domingo estaremos ali te aguardando, vai ser uma bênção de Deus você estar com a gente ali. Amém, glória a Deus. E agora, para finalizar, tá? Chegando aí no nosso final, mais uma vez, quero agradecer Maranata Cabeleireiros, né? Por ter feito a produção de hoje, de todos os outros dias. Ao Cristal Vete, você que tem cachorrinho e gatinho. Maranata 998238896. Agora liberou casamento, formatura. Que bênção. E o salão tá cheio e ela tá feliz. Claro. Porque por muito tempo não pôde trabalhar, né, gente? E agora eu até perguntei, vai ter férias coletivas esse ano? Eles falaram assim, não vamos fazer férias coletivas, não. Ideal Assessoria de Eventos também, a Monique. Um beijão, Monique em breve vai estar aqui, hein? Quero contando o testemunho dela, que é lindo. Amém, que bênção. Amém. E você também que está em casa, você também um dia pode estar aqui no Lindo Propósito, né? Se você tem um projeto, se você quer divulgar, entre em contato no 997512512, né? Eu faço questão de estar mostrando aqui todo esse trabalho do povo de Deus, né? Muito bom. E coloco à disposição aqui o programa tanto para estar divulgando, como para mostrar, como também para chamar mais pessoas. Você que está parado. Senhor está te chamando. Venha para fora, né? Mostre todo aquilo que Deus tem falado com você. Grave o seu vídeo, o seu testemunho. Né? Coloca nas redes sociais, marca o Lindo Propósitos no Instagram, a gente vai compartilhar, vai dividir isso aí. Se você tem uma palavra de Deus, pode fazer um Reels. Agora, né? Tá na moda fazer um Reels. Faz um Reels lá, marca o Lindo Propósito que a gente vai compartilhar. Manda no WhatsApp 997512512. Pastor, deixa uma mensagem. A gente tem um quadro chamado Um Minuto com Deus. Amém. Deixa uma mensagem pro povo, agora que esse é o primeiro episódio do ano de 2022, né? Que bênção. E aí deixa Deus te usar aí. Nesse 1 minuto pode olhar para aquela câmera ali. Amém. Bom, agradecer, né, Miriam, esse tempo tão precioso, esse bate-papo tão espetacular, assim, tão intenso. Quero glorificar a Deus pela sua vida e deixar aqui uma palavra ao teu coração de fé, de esperança. Sabe que esse ano nós ali na igreja vamos trabalhar, estamos trabalhando, né? Começamos agora em 2022, ano de recomeçar. Então eu quero pegar esse tema em que o teu coração esteja encharcado de recomeçar algo que você parou,
de levantar a sua cabeça e continuar dando os passos nos teus projetos. Tira da gaveta, acredita naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, no teu coração. Acredita em Deus, acredita que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, até daquilo que você pede, né? Ele vai te colocar em degraus maiores, ele vai alargar as tendas. Então, recomece o que parou, volte a ter uma vida intensa com Deus, pode ter certeza, esse ano vai ser extraordinário. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais aqui e dizer que este será um ano tão grandioso, tão intenso, tão maravilhoso, que você vai testemunhar do agir de Deus na sua vida. E eu quero agradecer a todos os pastores da cidade de Maringá, aqui do entorno, dizer que a UPEN está à disposição em ajudar naquilo que precisa, e nós, conte sempre com as minhas orações, com as nossas orações, com o nosso apoio, e eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Fique com Deus, um 2022 maravilhoso, ano de recomeçar na tua vida. Fique com Deus, paz. Amém, que lindo, pastor Alexandre Ferrares. Eu agradeço muito a sua presença. Amém. Aqui, de ter disponibilizado esse tempo de vir aqui no programa Unindo Propósitos, né? E eu tenho certeza que neste próximo ano nós vamos trabalhar muito para o reino de Deus. Glória a Deus. E muitas almas serão alcançadas para Jesus, né? Para a glória dele. Então, você que está nos acompanhando aí, não esqueça de comentar, hein? Eu vou na Marcha para Jesus 2022, Aleluia. né? De Maringá, e vai estar concorrendo aí a uma barca de comida japonesa, coisa boa. Gente, um beijão para vocês. Até o próximo episódio do podcast. Não esqueça de deixar Deus te usar, de curtir, de compartilhar, né? E eu quero agradecer ao Estúdio Adventure, gente. Se você tem um projeto aí parado aí, ó, e quer vir fazer aqui nesse estúdio aqui maravilhoso, né? Falar de Deus. Ano de recomeçar. Ano de recomeçar. O Estúdio Adventure é uma bênção. Amém. Pensa num povo que trabalha bem, trabalha muito bem. Eu recebi muitos elogios do estúdio, da produção e tudo mais. E eu quero repassar que tudo isso, gente, é projeto de Deus na vida deles, né? E esse cuidado vem deles ali. Então, eu fico muito grata se você tem um projeto de recomeçar. Então, Estúdio Adventure, entre em contato, né? E aí, você também pode ter o seu projeto aqui. E um beijão para vocês, então. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não dá vontade de encerrar, mas eu vou encerrar. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela sua presença. Um beijão e até a próxima.